Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Tema do Dia. O meu nome é Diogo Vidal Silva, comigo tenho o Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos do 00. Bom dia. Bom dia, Pedro. Um dos temas em grande destaque é o anúncio do Sporting, a nova contratação do Sporting. A primeira grande pergunta é mesmo quem é que é George Kvarashvili? Além da dificuldade do nome, parece ser uma contratação talvez a mais sonante até agora do Sporting neste... Ainda não é mercado de inverno nem de verão, é aqui o momento intermédio, já vamos falar do timing, mas é o mais sonante nome que para já surge no Sporting. Talvez não para os adeptos o mais entusiasmante, mas parece-me um jogador muito interessante. Desde logo porque é internacional georgiano, esteve no Europeu, 19 vezes internacional, mas já chega ao Sporting com 25 anos. Não é, obviamente, é porque chega numa maturidade pouco habitual. 25 anos é uma idade que permite ao jogador estar num patamar de carreira já interessante. Ele nunca jogou, ou fez muito poucos jogos na Primeira Liga Espanhola, jogou sempre na Segunda Divisão, mas é um jogador que está esta temporada a mostrar a sua melhor versão. É um número 8, pode jogar também a 6. Há quem goste muito de fazer comparações que são sempre muito complicadas de fazer, mas se calhar o jogador mais parecido em Portugal a jogar neste momento com o Kvarashvili é talvez o Zalazar do Braga, um jogador com chegada à área, mas que também defende bem, agressivo. Este jogador georgiano passa muito bem, sobretudo passe longo. Agora, é difícil imaginar como é que pode encaixar no Sporting, porque joga de uma forma completamente diferente. O Levante joga um bocadinho, obviamente, um bloco mais baixo, é menos protagonista do que o Sporting, ou pelo menos a exigência dos jogos do Levante é diferente, ainda que esteja a lutar pela subida de divisão em Espanha, e é uma liga extremamente competitiva. Está na melhor época em termos de golos e assistências, 6 golos, 4 assistências, por isso mostra também a sua versatilidade, mas destaca-se sobretudo pela sua voluntariedade, por ser um jogador muito voluntarioso, agressivo nos duelos defensivos, rápido a executar, sem grandes invenções, domina e passa, e isto é um ponto muito importante. Interrogações, as únicas que terei é mesmo o nível. Vai subir muito o nível, ainda que tenha jogado obviamente um europeu, mas o seu hábito é de jogar numa segunda divisão, está a lutar pelo título da segunda divisão espanhola, não é igual a jogar em Portugal e possivelmente a jogar numa Liga dos Campeões, ao que tudo indica o Sporting poderá mesmo jogar a Liga dos Campeões e vai ter que subir o nível, e essa é a única saída. Parece-me que é aqui uma entrada para precaver uma possível saída de Morita, a ocupação do espaço deste jogador georgiano é muito para a zona de Morita. Vejo-o menos como um Yulman, vejo um jogador um bocadinho mais à frente no campo. Para além do georgiano, há também Alisson Santos. Qual é que é o perfil desta contratação do Sporting, que também foi anunciada há pouco tempo? Provavelmente mais conhecido de quem nos vê e de quem segue as ligas portuguesas. É um jogador do Leiria que estava emprestado pelo Vitória da Bahia, joga na segunda Liga Portuguesa, obviamente, tem 22 anos. É um jogador que joga sobretudo e preferencialmente pela ala esquerda. É um jogador de perfil, em termos de posição, mais Giovanni Kenda, mais um jogador de ala, e que parece-me uma contratação de futuro para o Sporting. É um jogador que conheço melhor do que o Kvarashvili, porque já vi várias vezes jogar, e é um jogador muito entusiasmante. Joga a partir da faixa esquerda, é um jogador muito explosivo, de 1 para 1 é terrível, no bom sentido, é muito difícil parar, porque tem muita força, muita explosão, é muito rápido, procura bem o espaço, mas se não tiver espaço é um jogador que também sai bem no drible, e isto são características que qualquer equipa quer ter no seu plantel. Consigo falar melhor também dos pontos menos positivos, e aí acho que o Alisson tem um caminho ainda muito grande para fazer para poder ser jogador da equipa principal do Sporting. É um jogador que não decide bem no último terço, ainda tem muita dúvida de quando passar logo, quando insistir no drible. Não é um jogador feito e fechado nesse capítulo, mas também tem um bom treinador, uma boa estrutura para crescer e tempo também para o fazer. Não finaliza de forma extraordinária, portanto ele não é um jogador que está a dominar completamente a segunda Liga Portuguesa, é um jogador que se está a destacar, mas não está com números impressionantes. Agora, o potencial está lá e penso que o Sporting está a pagar estes 2 milhões de euros e vai buscá-lo ao Leiria para
para ir buscar esse potencial. Outra coisa que pode não jogar a favor do jogador e que ele terá que rapidamente ajustar. Ele não sai do Leiria a bem, digamos assim. A SAD do Leiria acaba por, digamos, castigá-lo um bocadinho, porque assim que houve esses rumores do mercado de inverno, aliás, ele foi associado a várias equipas, inclusive ao Vitória Sport Clube. O jogador, assim que teve a possibilidade de sair e não saiu, a SAD do Leiria considerou o comportamento pouco adequado. Parece-me um jogador, por isso, com ainda uma maturidade, um caminho para fazer uma maturidade muito grande. Não é um jogador maduro, com comportamento ainda para, se calhar, a equipa grande, e vai ter que se adaptar a isso rapidamente, vai ter que crescer, e o Sporting terá que fazer muito esse caminho. Há quem eu compare muito a Caio César, do Vitória, que saiu para o Al Hilal. Em termos de estrutura, em termos de forma de jogar, é um jogador parecido. Já o compararam ao Hulk, obviamente é uma comparação exagerada, até porque a estrutura, a estatura do jogador, a forma como ele joga é diferente, mas é um jogador tão explosivo, se calhar, como o Hulk, no espaço, na procura do espaço, na condução de bola, e é um jogador muito, muito interessante. Fisicamente, com as devidas distâncias em termos de qualidade, é um jogador muito parecido com o Hendrick, do Real Madrid, baixinho, musculado, forte nos duelos. Portanto, parece-me que o Sporting compra aqui um jogador, um pack de grande potencial. Pedro, como referiste há pouco, é uma contratação que nem é de inverno nem de verão. Porquê este timing? É um timing que, no fundo, permite ao Sporting fechar já 2 nomes que já estavam a ser muito falados na imprensa. Esta é a fase em que as equipas, os adeptos que estão menos familiarizados com os calendários das direções e das SADs, esta é a fase em que as direções já têm a próxima temporada planeada e a começar a ser fechada. Ninguém espera pelo verão, por junho, julho, para fechar jogadores. Eles estão a ser fechados e a ser conversados agora com os empresários. Tendo já fechado estes 2 negócios, inclusive a Alisson já estava a treinar em Alcochete, segundo sabemos, por essas tais desavenças com o Leiria. O jogador saiu mais cedo, integrou mais cedo a estrutura e o centro de treinos do Sporting. Permite fechar o tema, não se falar mais disso, e são os jogadores do Sporting para a próxima temporada. Parece-me querer fechar aqui um capítulo que foi iniciado, uma novela, ou 2 novelas que foram iniciadas, sobretudo a de Alisson, em janeiro, e é, no fundo, o Sporting ir começando a arrumar a casa e, sobretudo, acautelando sobre futuras saídas, como é muito falado a de Morita, e não é ainda excluída, por exemplo, a possível saída de Yulman no mercado de verão. Por fim, são ambos possíveis titulares do Sporting? Eu diria que, olhando hoje, diria que não, mas o Kosciuszko terá um maior potencial para vir a ser titular do Sporting. Não creio que vai encaixar de caras numa equipa leonina, mas devido às condicionantes tanto do mercado como de lesões, Daniel Bragança não é expectável que comece a próxima temporada logo num nível alto. Provavelmente até vai começar atrasada e não sei se conseguirá fazer a pré-temporada devido à sua lesão. Morita pode sair, Yulman tem mercado com certeza, e vamos ver se surgem ou não propostas. Portanto, depende muito destas condicionantes do plantel do Sporting. Com este plantel do Sporting, penso que Morita está à frente e Yulman está à frente de Kosciuszko, mas se houver uma saída, Kosciuszko pode perfeitamente encaixar numa equipa do Sporting, obviamente tendo a sua curva de maturação, que não vai ser logo, se calhar no primeiro meio ano, porque ainda vai ter, como eu disse no início, de se adaptar a esta nova realidade, mas é um jogador com 25 anos com grande potencial. A Alisson, eu diria que não. A Alisson ainda, como eu disse também no seu perfil, tem muito a crescer em termos de maturidade. Por exemplo, vimos o Biel chegar do Brasil e não encaixar nesta equipa do Sporting, ficando o Kenda no próximo ano no plantel, tendo o Biel, tendo muitas opções. Pote vai entrar também. Eu diria que também não é um titular para a equipa do Sporting. É um jogador para potenciar e para fazer crescer. Vamos ver se até mesmo no plantel principal do Sporting ou quiçá para poder emprestar. Mas é um jogador que eu ainda vejo longe do nível da equipa principal do Sporting. E depois também há uma questão importante, é que eu vejo mais o Alisson a jogar, por exemplo, num 4-3-3 do que num esquema de 2 médios e, por exemplo, 2 extremos a jogar por dentro, como o Pote ou como um Trincão, um médio mais ofensivo. Alisson beneficia muito de jogar na linha e Rui Borges provavelmente para o ano vai querer moldar a equipa à sua preferência do 4-3-3, como fazia com Caio César, por exemplo, no flanco contrário no Vitória, e aí sim beneficiaria mais o Alisson. Vamos ver quais são as ideias do Rui Borges, mas Alisson é um jogador para
para daqui a uns anos poder explodir no Sporting. Obrigado, Pedro. As contratações do Sporting foi o grande destaque no tema do dia, mas não perca ainda esta terça-feira novo episódio de 5 para 4, podcast dedicado ao futsal.